Olá, estudantes da primeira série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Jéssica, tudo bem, Jéssica? Vamos conversar com vocês sobre uma retomada sobre história do nosso estado, sobre história do Paraná. Que assunto gostoso, né? A gente poder falar do nosso estado, do estado em que nós nascemos ou que escolhemos para viver, né? O nosso estado do Paraná. Aqui está o nosso objetivo: solidificar os conteúdos trabalhados a partir da história do Paraná, né? Pessoal, olha só, você conhece essa árvore ao lado? Eu tenho certeza que você conhece essa árvore, né? A araucária, ela é a árvore símbolo do Paraná. O que é muito interessante, né? Esses componentes culturais que nos identificam enquanto povo paranaense. E é claro, e você sabe disso, que também há os componentes culturais que nos identificam enquanto brasileiros, não é mesmo? A nossa matriz étnica, por exemplo, é formada pelos povos originários, os indígenas, os portugueses que vieram para cá nos colonizar e os africanos que foram trazidos e utilizados como uma mão de obra escrava. E da junção dessas etnias que nasce o brasileiro, né? E nós sabemos das nossas belezas naturais que identificam o Brasil, dos nossos hábitos, o nosso idioma, o português, com palavras próprias nossas aqui, que vão nos identificar, e temos também os nossos regionalismos, né? E aqui no Paraná, é claro, piá, vina, penal, né? São palavras do nosso regionalismo e que nos identificam como povo paranaense, né? Olha só, o nosso estado, o estado do Paraná, aqui o mapa da província do Paraná, até a proclamação da República, no ano de 1889, nós não falávamos estado, nós falávamos província. E a província do Paraná vai surgir no ano de 1853, quando deixamos de ser a quinta comarca do estado de São Paulo e conquistamos a nossa emancipação política, se tornando uma província do Império, né, durante o reinado de Dom Pedro II. Bom, já que nós conversamos sobre um pouco da identidade brasileira, né? A pergunta é: o que é ser paranaense? Quais são aí as características que nos identificam culturalmente, socialmente, da forma linguística, o que é ser paranaense, né? O que nos identifica como um povo? Quais são os nossos hábitos culturais? Nós sabemos, por exemplo, da quantidade de imigrantes, principalmente de italianos e alemães, que vieram para a região sul, especialmente aqui para o estado do Paraná, assim como ondas de poloneses, japoneses, né, que vieram e escolheram o nosso estado para recomeçar as suas vidas, né? Quais os hábitos culturais da sua região, né? Esse Paraná, ele é tão rico em hábitos culturais, né? Desde o norte, passando pelo noroeste, região oeste, sudoeste, o pessoal lá de Pato Branco, região sul do estado do Paraná, chegando aí na capital Curitiba, região metropolitana, Campos Gerais e o nosso litoral. Olha quanta coisa nós temos para aprender, para falar sobre o nosso estado do Paraná. E ali a ave símbolo do estado do Paraná, a gralha azul com um pinhão no bico, né? O pinhão aí, que é um dos pratos típicos, né? Essa semente, que é uma semente típica do estado do Paraná, né? Olha só, o estado do Paraná possui 399 municípios, né? São 399 cidades que compõem o estado do Paraná, né? De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o estado possui aí cerca de 11 milhões de habitantes. Nós somos o quinto maior PIB do Brasil e a capital do estado do Paraná, a cidade de Curitiba, fundada no ano de 1693, ela é a maior cidade do sul do Brasil. Você sabia disso?
Curitiba é a maior cidade do sul do Brasil. E aqui eu trago uma atividade para você, hein? Cite algumas características sociais, econômicas, geográficas do estado do Paraná. E a gente volta para fazer a correção juntos. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade. Cite algumas características sociais, econômicas, geográficas do estado do Paraná. Olha quanta coisa bonita sobre o nosso estado você pode escrever na atividade. Trago aqui para vocês que o Paraná é formado por 399 municípios, com uma população de cerca de 11 milhões de habitantes. Sua capital é a cidade de Curitiba, a maior cidade do sul do Brasil. A população paranaense é o resultado de uma miscigenação étnica, como acontece aí em todo o Brasil, essa miscigenação que aconteceu dando origem ao povo brasileiro, né? E olha aqui, pessoal, os tropeiros passam e vão colonizando o Paraná. A ocupação do território paranaense pelo homem branco, ela começa pelo litoral, né? Ali na cidade de Paranaguá, Ilha da Cotinga, né? Vem subindo aqui para a região metropolitana de Curitiba e depois nós temos aí o movimento tropeiro, né? Faz muito tempo, lá pelos idos do século XVI, os portugueses trouxeram as primeiras cabeças de gado cavalar e gado vacum para algumas regiões do Brasil. O gado, ele não é um animal típico aqui do Brasil, foi introduzido pelos portugueses lá no século XVI, no início da colonização. No século XVIII, desenvolveu-se o comércio de tropas, né? Especialmente de muares, olha só, né?
tangidas das coxilhas e planícies do Rio Grande do Sul. Então essas tropas, elas vinham do Rio Grande do Sul, geralmente aí de mulas, e elas iam até a região de Sorocaba, no estado de São Paulo. E nesse seu caminho, passavam pelo território paranaense. Esse movimento era chamado de movimento de tropeiro, o tropeirismo. Por isso que eu digo, né, os tropeiros passam e vão colonizando o Paraná. Então olha só, né, o mapa aqui, ó, do caminho dos tropeiros, né? Por onde esses tropeiros passavam, eles contribuíam com a formação de cidades. Eles precisavam fazer pausas, né, de tempo em tempo nessa sua rota para que a tropa, né, descansasse, se alimentasse, água, né, os homens também pudessem descansar, e aonde eles paravam, começavam a formar pequenos núcleos populacionais para atender os tropeiros. Então ali, ó, Rio Negro, Campo do Tenente, Lapa, Porto Amazonas, Palmeira, Ponta Grossa, Castro, Piraí do Sul, Jaguariaíva e Sengés. São cidades que estão na rota do tropeirismo, que têm o seu surgimento, a sua fundação ligadas com o movimento tropeiro. Os tropeiros passam e vão colonizando o Paraná, né? E a cultura tropeira, ela faz parte da identidade de várias cidades do Paraná, né? A vestimenta, por exemplo, tinha que ser bem quente e confortável, né? O poncho e a bombacha tornaram-se típicas, né, do movimento tropeiro. Além disso, havia a guaiaca, né, que é um cinto, gente, para carregar valores, e um chapéu simples. Outros acessórios eram presentes, como a garrucha e as bruacas, para transportar louças, alimentos, ferramentas, e o tirador, né, proteção de couro para o laço não atrapalhar a calça. Os municípios que foram, né, surgiram da cultura tropeira, têm aí suas características culturais muito próximas do que nós acabamos de ver, essa vestimenta, né? Assim como a culinária, né? O feijão tropeiro, por exemplo, faz parte da cultura paranaense, né? E eu trago aqui para vocês, né, uma reprodução de uma obra chamada Tropeiros, de 1821, mostrando, né, olha só, né, aquilo que nós vimos, né, as bombachas, né, o poncho, o chapéu simples, essa representação dos tropeiros nessa obra do Henry Chamberlain, que traz aí um pouco da nossa cultura, né? E aqui eu tenho uma atividade, olha só, qual a importância do movimento tropeiro para a história do Paraná? Responda a atividade e a gente volta para fazer a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Qual a importância do movimento tropeiro para a história do Paraná? Olha só, gente, o movimento tropeiro, além de ser um componente da cultura paranaense, eles contribuíram com a colonização do estado do Paraná. No caminho percorrido pelos tropeiros, surgiram núcleos populacionais, né, que posteriormente deram origem a diversas cidades, como nós vimos no mapa, né? Essas cidades que vão surgindo a partir da rota dos tropeiros, né? Pessoal, cultura do Paraná, um pouquinho do litoral paranaense, né? Esse litoral bonito, né? As praias paranaenses, Ilha do Mel, a cultura caiçara ali das cidades litorâneas de Paranaguá. E aqui uma das manifestações do litoral paranaense é o boi de mamão, né? Trago essa representação aqui do boi de mamão, prática aí que você vai encontrar também no litoral de Santa Catarina e também no litoral paranaense, principalmente ali na região de Paranaguá. Aqui, olha só, né? Como eu disse a vocês, né? Os povos nativos do território paranaense fazem parte da matriz étnica do estado do Paraná. E aqui a estátua do cacique Tindiqueira, né? Em homenagem ao povo Tingui, em um parque chamado Parque Tingui, que fica localizado na capital do estado do Paraná, né? Curitiba. O Parque Tingui tem a estátua aí do cacique Tindiqueira, fazendo aí alusão à população dos povos nativos, né? E também o Dia Nacional da Consciência Negra comemorado em Curitiba. Olha que imagem bonita dessas mulheres negras, né? E essa sessão solene do Dia Nacional da Consciência Negra, como a gente sabe, né? Sempre lembrada no dia 20 de novembro, né? Dia em que Zumbi dos Palmares, grande líder do movimento, né, dos escravos aqui no Brasil, foi executado lá no século 17. A gente tem o Dia da Consciência Negra. Então percebam, né, a nossa identidade ela é formada a partir dessa mistura. Nós temos as nossas matrizes étnicas, né, a nossa matriz étnica, africano, português e indígena, e com o passar do século, o Paraná vai receber ondas de imigrantes que escolheram as nossas terras para recomeçar as suas vidas aqui no estado do Paraná. Pessoal, olha uma atividade. Quais os principais grupos étnicos compõem a identidade do povo paranaense? Responda a atividade e a gente volta para fazer a correção juntos.
Pessoal, vamos corrigir, não é? Quais os principais grupos étnicos compõem a identidade do povo paranaense, né? Olha só, a cultura paranaense, ela é a síntese da miscigenação dos povos originários, africanos e povos europeus, principalmente os portugueses e, posteriormente, ondas de imigrantes, né, da Europa e de outros continentes que vêm para o Brasil. Mais recentemente, outros povos migraram para o Paraná, né, como, por exemplo, haitianos, venezuelanos, né, os sírios escolhendo o nosso estado para recomeçar as suas vidas, contribuindo com essa grande diversidade cultural do estado do Paraná. Pessoal, hora da nossa retomada, né? O nosso estado do Paraná conquista sua emancipação lá no século XIX, o ano de 1853. O tropeirismo vai contribuir, né, com o povoamento, com a colonização do estado do Paraná, né? Na Rota dos Tropeiros vão surgir várias cidades, né, a partir dessa rota, né? A cultura do nosso estado, ela é diversificada e essa diversidade se dá aí às ondas, né, migratórias que o Paraná recebe ao longo de toda a sua história, né? E a miscigenação do povo paranaense como uma das características do nosso estado. Aqui estão as nossas referências. Agradeço a Jéssica, nossa intérprete, muito obrigado. E a você, fique bem, se cuide e até a próxima.